Senhor Jesus, dai a todos nós a paz, a luz e a harmonia, para que assim consigamos compreender, entender e absorver todos os ensinamentos do Evangelho do Teu Filho, Jesus. Que o amor desse Evangelho de luz possa tocar nossos corações, fortalecendo a cada momento a nossa caminhada, para que assim cada um de nós consiga se melhorar e auxiliar a melhora do outro na busca da perfeição. Que o manto de Maria, que os espíritos de luz possam estar conosco durante todo o momento desta palestra, para que assim os nossos corações se sintam ainda mais aquecidos e mais fortalecidos para tudo aquilo que o Cristo tem a nos trazer. Muita paz, luz e amor, hoje e sempre, a todos nós. Olá a todos, que a paz do Cristo Jesus esteja hoje e sempre em todos os corações. Nós queremos também deixar aqui o nosso abraço fraternal de irmão e de amigo, fortalecendo ainda mais os laços de amizade, porque irmão já o somos há muito, como Cristo nos ensinou. A cantora Celine Dion é a 14ª de uma família canadense, 14ª filha. E após o grande sucesso do filme Titanic, ela tomou algumas decisões em sua vida. E a mais importante foi a de ser mãe. Casada desde 1994 com seu empresário, ela decidiu que era hora de ficar mais perto de casa. E em 1999, seu marido então recebe um diagnóstico de um câncer. Ele inicia então uma recuperação e ela opta igualmente, nesse momento, por se dedicar a ele, de estar perto dele junto à família. Foram 2 anos a qual ela deu uma folga dos palcos, dos shows, da vida artística, saiu daquele mundo artístico ao qual ela vivia. Tornou-se mãe e, para não ficar distante do filho, optou por negociar um contrato que mantivesse mais perto do seu lar, mais perto de casa. Fez uma mudança também de local onde vivia, foi para Las Vegas, onde construiu uma casa que ela se permitira sair somente para os shows noturnos. Ela diz da seguinte forma: meu filho é a prioridade. Todos os anos são importantes, mas os primeiros anos da vida da criança são fundamentais. Não me importa se ela seja um lixeiro, um bombeiro, um guitarrista, um advogado, um dentista, um pai. Só quero que seja uma boa pessoa, que seja generoso, responsável e tenha a mente aberta. Às vezes, a pessoa não é ninguém na vida. Não tem o dinheiro, não tem o sucesso, não tem a beleza, mas tem boas intenções. É um bom coração. Deveríamos prestar mais atenção a essas pessoas, sim. De onde é que lhe vêm esses valores? Celina diz que tem certeza de que isso vem da sua criação, uma família com pouco dinheiro, com as dificuldades financeiras que muitas o têm. Embora seus pais só tivessem o bastante para colocar a comida na mesa daquela família, a porta estava sempre aberta para quem batesse ali e pedisse algo. Os 14 filhos foram todos educados na base do amor. Eles, diz a cantora, eles me deram segurança. E ela também complementa: o que quer que aconteça, quando temos essa base de amor, essa certeza de contar com os pais e irmãos, sabemos que sempre existe alguém para nos apoiar. Com uma família grande, sei que vou ter sempre gente por perto. Minha maior riqueza é a família. As pessoas que me cercam.
o amor e o apoio que me dão. A voz, continua ela, é só algo mais. Se ela não tivesse voz para cantar e fazer sucesso, seria feliz sendo mãe ou trabalhando numa loja? Sua verdadeira felicidade, confessa, são suas raízes e seus valores. E falando a respeito da família, conclui: se Deus quiser, ficaremos juntos o maior tempo possível. Somos afortunados por viver cada dia. Devemos agradecer e dar valor ao que temos. Quando a morte nos vier separar, acharemos forças para enfrentá-la. Assim é a vida. Ela não nos foi dada, mas emprestada. Celine, com essas palavras, nos complementa o pensamento e nos traz ainda mais as reflexões sobre essa grande instituição chamada família. Os mensageiros espirituais nos ensinam que os espíritos dos pais exercem grande influência sobre os espíritos dos filhos. Os pais têm por missão desenvolver os espíritos de seus filhos pela educação, pois que têm que contribuir para o progresso deles. Também nos ensinam os espíritos que os primeiros anos da infância são de grande importância, muito importantes, pois se constituem realmente na base para a nova vida que se inicia, para que os vícios, as dificuldades do espírito eterno se façam diluir, dando lugar ao amor, à fraternidade, à caridade, que se apresenta agora no novo viver. Por isso a família é tão importante. Nada substituirá no mundo o carinho, os cuidados e os valores que os pais transmitem aos seus filhos. Valores que transcendem o tempo, o espaço, a vida terrena, pois adquiridos pelo espírito, transmigram de uma parte para outra, de uma etapa para outra reencarnatória, como herança pessoal inalienável ao espírito eterno. No livro dos Espíritos, temos uma pergunta a qual Kardec coloca aos espíritos, muito importante. Pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência é aquela intensidade maior dos sintomas de uma doença, dos estragos de uma epidemia, em seguida a um período de atenuação. Então seria essa condição apresentada por Kardec. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, no quinto parágrafo, Santo Agostinho faz uma afirmativa a nós. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que, quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprides. Vem aí a importância da família como um plano de Deus. Para compreendermos um pouco mais isso e exemplificarmos um pouco mais, Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, nos diz: a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Joana, ainda no livro SOS Família, diz na página 23: a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Demonstrando então a ênfase do codificador nesta pergunta, visto que ele mesmo conhecia os efeitos de um bem viver em família e os efeitos deste na forma do caráter do indivíduo, na formação do caráter do indivíduo. Sua passagem pela escola de Pestalozzi, trabalho de educador tendo o amor como base de conduta e o Evangelho do Cristo como regra de conduta e exemplo no viver. Se muitas vezes não temos a família que gostaríamos, por certo, temos a família de que precisamos para a nossa evolução. A espiritualidade trabalha muito a juntar todo o quebra-cabeça necessário, a juntar essas almas
para que reencarnem juntas e no momento correto, no local correto, na situação correta para a sua evolução. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, no capítulo 14, diz assim: há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e, muitas vezes, se dissolvem moralmente, já na existência atual. De todas as associações que existem na Terra, excetuando realmente, naturalmente, a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regeneradora: a constituição da família. De semelhante agremiação na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Através do casal, aí estabelecido por essa união, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos na vida superior. Daí as fontes de alegria que lhes rebatam realmente do ser com as tarefas da procriação, desse trabalho junto ao divino. Os filhos são conexão de amor, conscientizado, que lhes dão proteção mais extensa realmente do mundo maior. De vez que todos nós integramos grupos afins. Na arena terrestre, é justo que determinada criatura se faça assistida por outras que lhe respirem realmente a mesma faixa de interesse afetivo. De modo idêntico, é natural que as inteligências domiciliadas nas esferas superiores se congreguem a resguardar e guiar aqueles companheiros de experiência, volvidos a reencarnações para fins de progresso e burilamento. A parentela realmente no planeta faz-se filtro da família espiritual sediada além da existência física, mantendo os laços pré-existentes entre aqueles que lhe comungam o clima. Arraigada realmente nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram, comumente, afetos e desafetos, amigos e inimigos, para o ajuste e o reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar envolve incessantemente para estes amplos conceitos de vivência coletiva, sob os conselhos do aperfeiçoamento geral, conquanto se erga sempre em educandário valioso da alma. Temos dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Que os pais tenham menos preocupações de darem presentes, para assim terem mais preocupações de estarem presentes aos seus. Por maiores sejam os compromissos que prendam a obrigações dilatadas na esfera dos negócios ou da vida social, consagrarás à família as atenções necessárias. Essa lembrança que nos faz é Emmanuel. Lembraremos nós de que o lar não é tão somente o refúgio que o arquiteto nos planejou, aquela casa bonita, um bom telhado, paredes sólidas, baseados-se em estudos e cálculos nos recursos do solo. Encontraremos nele o templo de corações, em que as leis de Deus nos situam transitoriamente o espírito, a fim
de que aprendamos as ciências da alma no internato doméstico, nesse local chamado lar. Honrarás teu pai e tua mãe. Proclama a Escritura. É o Evangelho que nos diz. E daí nos subentendemos que precisamos também dignificar nossos filhos, ter por eles o respeito enorme, ainda mesmo se eles, depois de adultos, não nos puderem compreender nada, e nada impede que venhamos a entendê-los e auxiliá-los, tanto quanto nos seja possível, sem que por isso necessitemos realmente renovar os planos superiores de serviço que nos alimente o coração, reconhecendo o débito irresgatável para com nossos pais, os benfeitores que nos entrelaçam no mundo a felicidade do berço, nos darão os nossos filhos, com a luz do exemplo no dever cumprido, a devida oportunidade para a troca de impressão e de experiências. Se ainda não conseguimos ofertar-lhes o culto do Evangelho em casa, acerenando-lhes as perguntas e as ansiedades com os ensinamentos do Cristo, não nos esqueçamos do encontro sistemático em família, pelo menos uma vez por semana, a fim de atendermos às necessidades da alma de cada um, deles e de nós. Detemo-nos a registrarmos as indignações infanto-juvenis, louva-lhes os projetos edificantes e estimula-lhes o ânimo à prática do bem. Não abandonemos nossos filhos à onda perigosa das paixões descontroladas sob o pretexto de garantir-lhes personalidade e emancipação. Ajudemos e habilitemos todos espiritualmente para a vida de hoje e de amanhã. Sobretudo, não adiemos o momento de falar-lhes de ouvi-los, pois a hora da tormenta de provações, na viagem da terra, se abate. Mas dia menos dia, sobre a fronte de cada um, por teste de resistência moral, na obra de melhoria e resgate, elevação e aprimoramento em que nos achamos empenhados. Preservemos, então, no aviso e na instrução, no carinho e na advertência, enquanto o ensejo te favorece, porquanto muito dificilmente conseguiríamos escutar-nos uns aos outros por ocasião de um tumulto ou tempestades que nos achegam. E ainda porque devemos ensinar o equilíbrio, quando o desequilíbrio já se instalou. Significa, na maioria das vezes, trabalho fora de tempo ou auxílio tarde demais. Por isso, a atenção em preparar esses corações no momento correto, não nos abandonando, lhes abandonando em um só momento, dando a atenção que cada um deles o merece, assim como também aqueles que foram os nossos guardiões, assim o fizeram conosco, cada um de nós. O lar é o santuário em que a bondade de Deus nos situa. Dentro dele, nos fios da consanguinidade, recebes o nosso primeiro mandato do serviço cristão. É aí que nos avistamos com o adversário de ontem, convertido em parente próximo, e que retomamos o contato de afeições queridas que o tempo não apagou. O mundo é a grande ribalta dos nossos ideais e convicções. Mas o lar é o espelho para os testemunhos de nossa fé. Não deixemos cair no esquecimento a necessidade de Cristo, no cenáculo de amor em que nos refugiamos. Escolhemos alguns minutos por semana e nos reunamos com um laço doméstico que nos possa acompanhar no cultivo das lições do Evangelho do Cristo. Quando seja possível, na mesma noite e no mesmo horário, façamos nosso ciclo íntimo de meditação e de estudo. Depois da prece
que nos cabe agradecer ao Senhor o pão da alma, abramos as páginas do Evangelho e lemos, em voz alta, algum dos seus trechos de verdade e consolo, para o que recebamos a inspiração dos amigos espirituais que nos assistem. Não é necessária a leitura por mais de 10 minutos, uma leitura rápida, breve. Em seguida, na intimidade da palavra livre e sincera, todos os companheiros devem expor suas dúvidas, seus temores e dificuldades sentimentais daquele momento. Através da conversação edificante, emissionários da esfera superior distribuirão ideias e forças em nome do Cristo, para que horizontes novos iluminem o espírito de cada um de nós. Aprendamos que semelhante prática vale por visita de nossos corações ao eterno benfeitor, que nos tomará o esforço por trilho de acesso à sua divina luz, transformando-nos o culto da Boa Nova em fonte de bênçãos, dissolvendo em nosso campo de trabalho todas as sombras da discórdia, da ignorância, do desequilíbrio e da irritação. Dissemos, amigos do Cristo, afirmemos-nos seguidor de Jesus e clamamos, com razão, que Cristo é o caminho redentor da terra. Mas não nos esqueçamos de construir-lhe assento constante à nossa mesa, do nosso próprio lar, para que a luz do Evangelho nos faça vida, alegria e paz no coração. Nos momentos do hoje, no qual esta pandemia que acerca o mundo nos obriga, por assim dizer, esse recolhimento familiar, que ainda mais se intensifique dessas lembranças que Emmanuel nos fez sobre o culto do Evangelho no lar e da responsabilidade que os pais têm para com seus filhos nessa missão maravilhosa desta conduta de equilíbrio, de paz e de amor em nossos lares. Que possamos, ainda mais, juntos, em nossos lares, continuar a caminhada, sempre tendo a certeza que o Evangelho do Cristo está em nossos corações. O Espírito Maria Dolores, no livro Alma e Vida, por psicografia de Chico Cândido Xavier, nos traz a seguinte lembrança: família e vida. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta para a conta viva e certa do que se sente a fazer. Às vezes indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras é o pagamento de débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em tuba imensa, combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as, tais quais são. Não fujas, suporte e avança, seja tolerância onde vás. Segurança pede paz, e a paz é luz do perdão. Que a paz, a luz do Cristo Jesus esteja em nosso coração hoje e sempre, e que possa estar no coração de todos nós. Muita paz, muita luz a todos os lares, a todos os irmãos, e que a luz do Cristo Jesus nos acompanhe até o nosso próximo encontro, e que assim seja, graças a Deus.